Japão incentiva setor cripto. O tema de hoje é muito legal. Então você já se inscreve no canal se não é inscrito e já deixa o seu like no vídeo. Eu te garanto que você vai gostar desse vídeo. Pois bem, o Japão, neste momento, ele tem um primeiro-ministro chamado Fumio Kishida. Esse cara virou primeiro-ministro do Japão em setembro do ano passado. Quando ele estava ali fazendo a espécie de campanha dele para se tornar primeiro-ministro, ele falava muito que o capitalismo da forma que existe não está trazendo mais os benefícios esperados. Pelo contrário, a desigualdade social no mundo vem crescendo porque o capitalismo foi por um caminho que poucos ganham e muitos perdem. Veja bem, isso daí não é discurso de comunista, nada disso. É discurso de um cara, de um político japonês, sempre envolvido com finanças, com relações internacionais. Um cara que quando se torna primeiro-ministro, ele enxerga e compartilha esse pensamento com a comunidade japonesa de que algo precisa ser mudado e logo. E aí, esse cara, ele é um simpatizante às criptomoedas. É um cara que acha que essa tecnologia que envolve o Bitcoin, que envolve as criptomoedas, que envolve os NFTs, que envolve os mundos metaversos, né? Toda essa tecnologia deve ser melhor utilizada pelo Japão. E ele começa, falando dessa coisa do novo modelo capitalista, a ajudar, incentivar que o setor de criptomoedas cresça dentro do Japão. Veja bem, ele assumiu como primeiro-ministro em setembro do ano passado. Portanto, faz pouco mais de um ano que ele está no poder. Algumas coisas foram feitas, outras estão sendo encaminhadas. E uma notícia que saiu esta semana, bem quentinha aí, é que ele deve diminuir em cerca de 30% os impostos das empresas que emitem tokens. Ou seja, ele quer que mais empresas que trabalham com criptomoedas, que criam criptomoedas, que negociam criptomoedas, mais empresas permaneçam no Japão. Isso porque em anos anteriores, muitas dessas empresas que nasceram no Japão acabaram indo para outros países que facilitavam a vida dessas empresas, que não cobravam tantos impostos, que deixavam que essas empresas trabalhassem legalmente. Então ele vem mudando isso. Com essa mudança na diminuição da taxação dos impostos, que deve valer a partir do dia 1º de abril de 2023, ou seja, daqui pouco mais aí de 4 meses, porque é quando começa o ano fiscal no Japão. Então, neste momento, nós estamos aí caminhando aí para o último trimestre do ano fiscal no Japão. Então, a partir de abril de 2023, essas empresas pagarão 30% menos impostos para poder trabalhar nesse sistema, nesse setor de criptomoedas, nesse setor de compra, venda, criação de tokens, tecnologias que envolvam o setor de criptomoedas. Ele para por aí? Não. Na verdade, isso é só o começo. O Japão, eu que sou um pouquinho mais velho do que muitos que me assistem aqui, nos anos 90, o Japão era uma potência tecnológica tão singular
que muita gente saía de seus países para ir trabalhar nas indústrias japonesas. Muitos brasileiros fizeram isso. Brasileiros de origem japonesa, principalmente. Hoje em dia ainda existe isso no Japão? Existe, mas não mais como antigamente. O Japão perdeu espaço nesse novo mundo capitalista que surgiu nas últimas décadas, de um capitalismo ainda mais voraz. Perdeu espaço para a China, por exemplo, e para outros países do mundo, incluindo alguns outros países ali asiáticos. O Japão, nesse momento, ele enxerga, por meio do primeiro-ministro, por meio do Kishida, ele enxerga a possibilidade de retomar esse lugar que ele tinha no passado e que perdeu, de retomar essa força. Então, agora, não só ele quer apoiar as empresas japonesas, as startups, né, que estão envolvidas com esse setor de criptomoedas, como por meio também dessa diminuição de impostos, ele quer atrair empresas para lá. Isso é enxergar a médio e longo prazo. Porque enquanto muitos países espalhados pelo mundo estão fechando a regulamentação em cima do setor de criptomoedas, países que oferecerem facilidades para esse setor vão conseguir a entrada de muitos investidores, de muitas empresas ligadas ao setor de criptomoedas. E o primeiro-ministro japonês está enxergando isso. Ele quer que polos ligados ao setor de criptomoedas se estabeleçam no Japão. E qual a grande vantagem que o Japão tem em relação a outros lugares pelo mundo que queiram fazer isso? Por exemplo, El Salvador, tempos atrás, transformou o Bitcoin em uma moeda legal dentro de El Salvador. Mas El Salvador é um país tecnológico, é um país avançado? Não. O Japão é. O Japão é tão avançado tecnologicamente, em questões de educação também, que muitos países pelo mundo, o que tem falado? Tem falado de criar a sua própria criptomoeda, transformar a sua moeda fiduciária em uma moeda digital. O Japão não quer fazer isso. O primeiro-ministro já falou que não tem por que o Japão fazer isso. Sabe por quê? Porque a população japonesa, ela já está acostumada a lidar com tecnologia. Ela já está acostumada a usar os bancos de maneira digital. Ela não precisa ir numa instituição bancária pagar uma conta. A população de uma forma geral. É claro que tem as suas exceções, mas grande parte da população japonesa é totalmente high-tech, é totalmente tecnológica. As universidades japonesas, a indústria japonesa, o comércio japonês, a cultura japonesa é uma cultura bastante tecnológica. Eu vou contar aqui uma curiosidade. No Japão, se você for a um motel, muito provavelmente você não vai ter lá uma atendente no motel. Até porque o japonês também ele é um pouco mais introspectivo. Lá no motel vai ter máquinas que você chega e você paga e você escolhe o quarto e você faz tudo pela máquina, você não tem contato com pessoas. Então o casal chega, entra no motel utilizando aquela máquina e sai do motel utilizando aquela máquina, sem falar com absolutamente ninguém. Eu só dei esse exemplo para mostrar o quanto o japonês ele lida bem com tecnologias, com máquinas. E o sistema financeiro, essa relação população com o sistema financeiro, já é feita por meio da tecnologia, por meio da internet, por meio dos smartphones, há bastante tempo. Não precisa, não é necessário transformar a moeda fiduciária japonesa numa moeda digital. Com toda essa estrutura tecnológica que o Japão já tem, não é de hoje. Lembrando que eu falei agora há pouco, nos anos 90 era um polo
tecnológico já industrial tão forte que muita gente de diferentes partes do mundo ia para lá. Pois bem, utilizando toda essa estrutura, diminuindo agora a carga tributária, o Japão quer que mais empresas se estabeleçam no país, nesse setor de criptomoedas, e esse setor só cresça no país, com empresas japonesas e com empresas estrangeiras que acabem indo para lá. Está certo o primeiro-ministro japonês? Na minha opinião, está totalmente certo. Ele está sendo um visionário. Ele está indo na contramão da manada, que grande parte dos países estão querendo, se não banir o setor de criptomoedas, mas aprisionar o setor de criptomoedas para ganhar dinheiro com impostos. Ele está enxergando a possibilidade, diminuindo a carga de impostos, conseguir mais empresas, o que vai fazer com que ele ganhe com impostos também, mas atraindo o setor para lá e não espantando, expulsando o setor de criptomoedas do Japão. O meu nome é Fábio de Lima, este canal você já sabe é o Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem o seu comentário. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.